66. Apresentação Adolfo Lemo, o Rambo. Boa tarde, galera. Voltando aqui nos estúdios da 66 Brasil FM, direto aqui do Shopping Moto e Aventura. Estamos aqui na bancada com Dr. Alexandre Gonçalves de Matos. Boa tarde. Tudo bem, doutor? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos os ouvintes. Doutor Alexandre é especialista em leis de trânsito e hoje vamos falar aí sobre os testes, né? Quando é parado na Blitz. É verdade. Tá. E também da diferença aí da cassação e a suspensão. E a suspensão. É isso aí. Vamos começar primeiro com relação à diferença aí da cassação e suspensão. Okay. Quando a gente recebe aquele comunicado lá do Detran, né? Do órgão de trânsito, órgão de trânsito, que você atingiu aí a pontuação, né? Isso. E vai ter aí o processo de suspensão do direito de dirigir, né? Suspensão da carteira. Sim. E aí o cidadão tem que se defender, né? Tem que exercer aí o direito à ampla defesa e o contraditório para que ele não tenha a suspensão sem a sua defesa, né? O que pode gerar um prejuízo grande, né? Porque imagine você ouvinte, que na realidade a suspensão agora ela já está valendo aí a penalidade mínima de 6 meses de suspensão, né? E antigamente a gente sabe que era apenas 1 mês. Não é verdade? Então imagine aquele cidadão que depende do seu veículo para trabalhar, né? Ou até mesmo profissional do trânsito, o caminhoneiro, o taxista, um motorista de aplicativo, o motociclista, o motoboy, na verdade, aquele motorista que trabalha longe, depende do seu veículo. Quando você atinge ali os 20 pontos, tá? Ou ultrapassa, o órgão de trânsito, eu digo órgão de trânsito, porque pode ser o Detran, né, se for capital de São Paulo, e pode ser também o Ciretrans, né, que é a circunscrição regional de trânsito, ou seja, são aí o interior, litoral, os municípios, né, do estado, ok? Então, atingiu 20 pontos, o motorista ele recebe uma notificação para que ele possa apresentar a sua defesa. Se ele tem alguma coisa já recorrida, por exemplo, uma multa que ele recebe pelo correio, mas ele está recorrendo, mas aí ele recebeu também esse comunicado do Detran que está indo para suspensão a carteira dele, né? Importante a pergunta. O que acontece? O ideal, quando o motorista recebe logo a primeira multa, se ele discorda daquela notificação de autuação, o ideal é que ele já, na própria multa, que ele tem o direito de exercer a sua defesa. Então, ele tem direito ali a fazer defesa prévia. Se for indeferido, ele pode recorrer à JARE. Se for indeferido, ele pode recorrer ao CETRAN. E para facilitar ainda mais a vida do motorista, o motorista, ele, na própria notificação, vem a orientação dos documentos que ele deve juntar, ou seja, carteira de habilitação, cópia do documento do veículo, né, a cópia da própria autuação. Se ele tiver ali provas que ele possa juntar, né, para comprovar algo contrário daquilo que está sendo acusado, ele pode também juntar. Como, Alexandre? Me dê um exemplo. Vamos lá, ele está sendo acusado ali numa multa de excesso de velocidade, de transitar na faixa do ônibus, de falar ao celular, né? Existem várias situações, por exemplo, a falta de cinto. Hoje é um hábito do cidadão, né? Você entra no carro, você já bota o teu cinto. Sim. E aí você tem um risco de um agente de trânsito ou ter uma interpretação errônea, se você está com uma roupa escura, por exemplo, né? E não vê o cinto. Exatamente. E tem outra questão também. Você imagina um cidadão que um outro cidadão ali de má fé, ele alterou a placa do veículo e vem para você a multa, né? Ou então o próprio agente de trânsito, ele anotou errado o número da placa. Então tem várias situações. Seja ela qual for, se você concorda com a autuação, tudo bem, você não vai contestar, você vai esperar lá a notificação do valor e vai pagar. Mas se você discorda, você vai juntar então cópia da sua CNH, comprovante de endereço, cópia do documento do veículo, qualquer documento comprobatório que você pode estar juntando, faz a sua petiçãozinha e encaminha para o órgão de trânsito. Esse recurso, ele vai ser, primeiro recurso é o recurso de autuação. Ele vai ser julgado pelo próprio órgão autuador. O que isso significa? Se é a Polícia Rodoviária Federal, você vai mandar para a Polícia Rodoviária Federal. Se é Detran, Detran, pode ser alguma prefeitura,
né, seja do município de São Paulo, outros municípios aí da Grande São Paulo, né, você vai endereçar esse recurso de multa para o órgão autuador. Assim que receber, né? Assim que receber a notificação de autuação. Não é multa ainda, tá? Então, recorreu. Se você teve o pedido deferido, se foi aceito, não vai nem chegar a multa. Olha que interessante. Não vem a multa. Se vier a multa, tá? Já com o valor para você pagar, ali também no prazo do vencimento da multa, também o prazo do teu recurso, que você pode recorrer novamente, tá? Aí vai ser julgado pela Jari, né? A Jari vai estar fazendo o julgamento. Se for indeferido, não abandone o teu recurso. Você ainda pode recorrer novamente, pela terceira vez, ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, tá? Tá. Então, veja, cidadão, veja você motociclista, veja você motorista, que você tem 3 chances de recurso com relação à multa. Por que é importante você recorrer? Porque, na realidade, quando você contesta essa multa, a bem da verdade, você pode, inclusive, pedir o efeito suspensivo da pontuação, né? Agora, somou essa pontuação, não teve jeito, tá? Essa pontuação somou, você atingiu ali os 20 pontos. Então, você vai receber uma notificação para se defender com relação aos pontos. Certo. É importante aqui deixar frisado que não adianta, na hora que você vai ali se defender dos pontos, você ficar questionando a multa. Porque, na realidade, o órgão autuador que vai fazer o processo para a suspensão do direito de dirigir, ele não está te questionando com relação à multa ali, se existiu, se não existiu, se você concorda ou não concorda. Né? Ali você vai ter que explicar essa somatória da pontuação, entendeu? Certo. Então, você, cidadão, atenção você ouvinte, Alexandre, o que posso alegar ali na defesa da pontuação? Ora, vamos imaginar que, de repente, você teve ali uma multa em que não era você o condutor, mas você não recebeu a notificação para indicar o condutor. Pode acontecer. Vamos imaginar que você não era o condutor, você indicou o condutor. E mesmo assim, essa notificação veio para você. Isso pode acontecer, né? Vamos imaginar que você já atingiu 20 pontos, mas digamos que você está recorrendo da multa. Então, lembra que eu falei que é importante recorrer se não concorda? Sim. Olha que bom, se você está recorrendo, essa multa sequer ela poderia te gerar aí um processo de suspensão, porque se você está questionando ainda a multa, ela pode ser cancelada, você teria que ter direito a esse efeito suspensivo, né? Certo. Então, tudo isso você vai questionar, você vai indagar, você vai contestar dentro do processo contra a suspensão do direito de dirigir. Veio deferido, você não vai ter que cumprir suspensão. Se for negado o teu pedido, calma, defesa prévia esse primeiro recurso. Vai fazer de novo o recurso, vai enviar o recurso para a Jari. Esse recurso, como que ele vê? Em escritórios de defesa? Como que é? Quem que pode? Ou ele mesmo pode fazer essa... Então, aqui, Condutor. evidentemente, o meu objetivo é a gente facilitar a vida do cidadão, né? Trazer orientação, dividir o nosso conhecimento. Sim. Então, é importante que o cidadão saiba que ele mesmo, o próprio cidadão, ele pode, por conta própria, fazer esse recurso, né? Ele pode elaborar o seu recurso, juntar toda a documentação, e mandar para o órgão de trânsito, tá? Na própria notificação vem o endereço para onde você vai enviar. Agora, lógico, o cidadão, de repente, ele tem uma vida corrida, de repente ele não tem tanto conhecimento, não tem tempo, é lógico, ele pode procurar em uma empresa especializada, um escritório de assessoria, né? Isso aí tem que ter o dia disponível para poder fazer todos os trâmites. Senão ali, ele né? vai ter que correr atrás. Ele pode, por exemplo, contactar lá, por exemplo, embora não haja necessidade, o processo administrativo, é importante a gente colocar aqui, que não há necessidade da contratação do advogado. Sim. Mas, evidentemente, que se ele tiver lá um advogado da confiança dele e compensar para ele, faz uma consulta, contrata um advogado da confiança dele, né? Ou uma assessoria, ou por conta própria, mas não importa. O importante é fazer o recurso. Se veio indeferido, como eu disse, não se desespere, tá? Vai para a Jari, faz o teu recurso. Veio indeferido, tem um CETRAN, né? Terceiro recurso, segunda instância, tá? Que é defesa prévia, depois vem a Jari, depois o CETRAN. É importante o seguinte, mas Alexandre, o que eu vou contestar, né? Vamos imaginar, a penalidade mínima agora não são 6 meses? E se ele atingiu 20 pontos e vier lá na penalidade 1 ano de suspensão?
Ah, Então ele pode contestar essa penalidade, né? Ele vai contestar. vamos continuar desse ponto que a gente vai parar, só interromper um pouquinho. Claro. Eu queria que o pessoal aí da live, que estão aí no Facebook e também no aplicativo, vocês podem participar ao vivo aqui, ligando para o telefone 3223-4367, 3223-4367, ou fazendo seu comentário no Facebook, na live. Perguntas, podem ficar assim, fazer perguntas, né? Estamos à disposição aqui. Aproveitem a oportunidade. Aproveita que é uma consultoria aí gratuita aí para vocês poderem se informar melhor com relação a esse processo de cassação, de multa, suspensão, né? De suspensão. Aqui tem o ouvinte Gilmar Mendes, mas não é do ministro Gilmar Mendes, não. Aqui é o Gilmar Mendes. Tá mandando aí, boa tarde 46, do Doctor. Boa tarde, Gilmar Mendes. Ele tá vendo 46 aqui no chapéu, no boné. Ney Souza, boa tarde, Ney Souza. Patrícia Labarge, ela é lá dos Estados Unidos, boa tarde, amigos. Hello from the USA. Hello, Patrícia Labarge. Hello, Patrícia, hello. Ney Souza, Puro Sangue MC na área, de Motoclube Puro Sangue MC na área aí, com a gente. O pessoal pode participar através de perguntas aí na live, e também vocês que estão no aplicativo, vocês podem também fazer as suas perguntas ligando direto aqui na rádio 66 Brasil FM, telefone 3223 4367. Acompanhe pelo site 66brasilfm.com ou radios.com.br/ao vivo. Participe 3223-4367. Baixe nas lojas virtuais o app da 66 Brasil FM. Comente e compartilhe nos lives do facebook.com/66 Brasil FM. A melhor rota do rock. Voltando agora ao vivo dos estúdios da 66 Brasil FM, 17 horas e 45 minutos. Você que está aí no trânsito de São Paulo, está acompanhando a gente pelo aplicativo ou até mesmo pela live do Facebook, fique inteirado aqui sobre cassação, suspensão e também das multas que chegam aí para vocês acertarem, né? Via correio. Bom, doutor Alexandre, a gente estava falando aí daquele ponto lá, né? Que Sim. a pessoa recebe a multa, tudo tal. Sim. E tem aquele grande lance que tem alguns escritórios que não agem com a ética, tudo tal, e fazem aquela famosa jeitinho, né? Que dá aquele negócio, por exemplo, que a carta foi perdida e a pessoa permanece com a carta e ao mesmo tempo está fazendo o processo de suspensão que está fazendo aqui. Como que chama mesmo? É importante a gente fazer esse alerta, né? Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu procuro alertar a sociedade, ao cidadão de bem, né? Porque o cidadão, a gente vive num mundo aí tão uma turbulência, né? Com relação a essa questão da ética, né, meu amigo? E aí o meu amigo Vite, ele tem que entender o seguinte: tem que tomar cuidado, porque quando você recebe ali aquela notificação de suspensão, infelizmente, tá, existe, ok, algumas pessoas, algumas supostas empresas que orientam de forma errada, né? O que eles fazem? Se você tiver o processo indeferido, você tem que entregar a carteira e cumprir a penalidade, correto? Sim. Correto. Só que eles orientam muitas vezes o motorista: olha, fica com a tua carteira no bolso, né? Entrega lá uma declaração, diz que você extraviou a CNH. Pode ser feito até pela internet. Pode ser feito um boletim pela internet. Isso aí é muito grave, tá? Por quê? Porque isso é uma fraude. Isso é um crime, inclusive, de falsidade ideológica. Quando você informa uma situação que não é verdade. Que não é real. Que não é real. E aí você, olha o risco, né? As pessoas não sabem o seguinte: quando você faz um boletim de ocorrência, uma declaração de extravio da CNH, se você realmente não perdeu essa carteira e você está com a original no bolso, se você for parado numa blitz policial, se você for abordado pela polícia rodoviária ou militar, não importa. Você se envolveu, por exemplo, num acidente,
você precisou usar o seguro do teu veículo, e aí você vai apresentar a carteira de habilitação. Só que lá no órgão de trânsito vai estar constando que você entregou uma declaração para cumprir a penalidade. Além de você ter o risco de responder pelo processo de cassação, que é um processo muito mais gravoso, são 2 anos a penalidade, né? Você também corre o risco de responder criminalmente Isso pelo aí crime de falsidade ideológica. nas leis agora, por exemplo, foi atualizado, né? Antes, a suspensão era de quanto? Mínima de 1 mês. De um Agora, mês. mínimo de 6 meses. Né? 6 meses 6 meses é a suspenso. penalidade mínima, de suspenso. Sem dirigir, se a pessoa tem um táxi, se a pessoa tem uma... Não importa se é caminhoneiro ou motociclista, então você vai ter que entregar ali a carteira de habilitação, ficar o tempo que foi determinado, né, sem dirigir. E outra coisa, por exemplo, as blitz, por exemplo, a pessoa está no processo de cassação ali. Então, ela está fazendo, como chama? Não é reciclagem. Se ele entrega a carteira, E faz ele tem que sim passar pelo curso de reciclagem. Tá? reciclagem. Vai procurar o CFC, né, que é o Centro de Informação de Condutores, E vai se informar tudo. vai fazer a matrícula, É. vai fazer um curso e vai fazer uma provinha. Quanto que tá? Só para passar. Olha, lá no Detran, se você procurar o Detran, lá é gratuito. Você faz inscrição, faz esse curso direto no Detran de graça. É um dia? Na realidade, tem que se informar junto ao Detran. Tá. Tá? Agora, no CFC, você vai fazer o cadastro, você vai estudar na tua casa e depois você vai retornar no CFC somente para fazer a prova. Tá? Certo. Não é um curso por frequência, é um curso à distância. Então, aí a gente fala pro pessoal assim, que não tem mais a blitz, quando eles param, principalmente dos cap branco, né, da Polícia Militar, que são da Polícia de Trânsito, né, eles vão pedir e vão consultar. Se tiver no processo, tá com a carta lá, mas está em processo de suspensão, o que acontece? Então, veja bem, se você estiver se defendendo corretamente, apresentou o teu recurso, não vai ter problema. Por Mas quê? está com a carta lá, Porque está dirigindo. Então, mas se você está com a carta e apresentou o teu recurso, seu recurso está pendente de julgamento, não vai ter problema. Mas Porque isso eles têm como checar? Você tem como verificar, sim. Agora Isso tudo é online, né? Isso. Tudo online. Agora, vamos imaginar que você teve o pedido negado. Em vez de você entregar a carteira, você cometeu essa fraude, fez uma declaração falsa, aí você vai ser detectado. Então, além de você responder pelo processo de cassação, que é um novo processo que vai ser aberto, você também pode responder pelo crime de falsidade ideológica. Certo. E aí é muito mais pesado, né? Então não faça isso. Se perdeu o processo, defesa prévia, vai para a Jari. Perdeu na Jari, vai para o CETRAN. Perdeu no CETRAN, não cabe mais recurso, aí você realmente tem que entregar a tua carteira de habilitação original. Fazer o curso de reciclagem, paga a tua penalidade e depois você vai receber a tua carteira novamente, a contratação vai zerar. Ficar 6 meses sem dirigir? No mínimo, né? No mínimo. Depende, então? Depende. Por quê? Vamos imaginar que você teve uma multa, por exemplo, de embriaguez ao volante, né? Ah, tá. Essas mais ano, graves, né? 1 ano de suspensão, né? Embriaguez e também que causou um acidente, então é cassação da carta. Não, veja bem, não vamos confundir. Se você ter, independentemente se você se envolveu num acidente ou não, a multa por embriaguez ao volante, lá no artigo, se você se negar, se você for alvo de uma fiscalização, tá? Isso. Você foi alvo de uma blitz, da lei seca, e aí o agente de trânsito, o policial, ele convida você a fazer o exame. O que você deve fazer? Deve fazer o exame. Faça o exame. Por quê? Se você é um motorista consciente, né, e você realmente cumpre o teu dever como motorista, se você não bebe e vai dirigir, vai fazer o exame, não vai dar nada, você vai ser liberado, tranquilo, na boa, né? Agora, vamos imaginar, você fez o exame e deu positivo. R$ 2.934,70, quase R$3.000 a multa que você vai pagar. E se a pessoa fosse reincidente? Aí você pode, além da multa, dobrado? além da multa, você também tem aí, ali na reincidência, você pode ter o processo também de cassação. Tá? Então, essa reincidência, por exemplo, na multa do artigo 65, 165A, tá? Ela também gera o processo de cassação, desde que seja no mesmo ano, né? Agora, fica aquela dúvida do ouvinte, né? Às vezes o cidadão, por exemplo, e agora, como é que eu faço? Ele participou de uma feijoada, de um almoço, e ele tomou ali um cálice de vinho, ele tomou uma latinha de cerveja na hora do almoço. E aí ele foi dormir, ou ele tomou bastante água, ele descansou, comeu sobremesa. E lá aquele doce para poder tirar docinho, o efeito. E vamos imaginar que lá no início da noite ele precisa sair com o teu veículo. Mas ele está bem,
ele não tem sinais de embriaguez, ele sente que ele não está sob influência de álcool. Pergunto aos ouvintes. Eu vou fazer a pergunta agora. E aí, ouvinte, você pode dirigir? Então, né, a resposta é a seguinte, depende. Peraí, não dá a resposta agora, não. Depende. Não dá a resposta, não. Depende. Vamos dar um alô aqui pro pessoal da live. Petro André Luiz Petrovic. Ele é o Petro, presidente dos Renascidos MC, lá de Rio Claro, São Paulo. Bacana, boa Na tarde, escuta boa aí, noite. um abraço para você, viu, Petro? Presidente aí do Renascidos. Quero mandar também para Lu Clodoaldo. Lu Clodoaldo está aqui com a gente. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Estamos Boa noite. aqui. Tem essa pergunta aqui, ó. Vamos lá. Quiser ler? Vamos pegar como exemplo a de maio. Se um veículo anda numa faixa no limite, que é 60, e no outro lado a 60. Se todos têm que andar a 60, por que a moto quer andar em um corredor? Peraí, vamos abrir aqui. A moto quer andar a 60 também, para que ela andar entre os veículos. Hein? Eu não entendi a pergunta. Se todos... Aqui, ó. Se todos têm que andar a 60 por hora, quilômetro, né? A moto que é também máxima, tem que andar a 60. Por que a moto quer andar em um corredor, imaginário, imaginário. Que a gente fala que o corredor é uma concessão que os carros dão para... Eu acho que eu entendi a pergunta. Olha, acontece o seguinte, meu amigo Renê, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão aquilo que está na lei, né? O nosso Código de Trânsito Brasileiro, nosso CTB, ele não proíbe o motociclista, o motoqueiro, seja lá a nomenclatura que quer dar, o condutor de moto, tá? Ele não proíbe o condutor de andar no corredor. Então, veja bem, se você não é proibido, você pode. Agora, o motociclista, o que ele tem que fazer? Evidentemente que ele tem que andar com atenção. Se ele estiver dentro dos 60 km, ele está dentro da velocidade limite, né? E, por outro lado, o motorista vai ter que tomar cuidado, se trocar de faixa para dar seta, né? Olhar pelos retrovisores, para que a gente não tenha um acidente. Mas o motociclista não vai estar infringindo o nosso Código de Trânsito, não vai estar cometendo uma infração se ele está no corredor. Ele não pode passar 80. Se ele passou de 61, ele excedeu o limite máximo da via, né, que é permitido, no caso 60, que é o exemplo que ele deu aí. Ele pode ser autuado por excesso de velocidade. Sim. E outra coisa também, eu vou dar assim uma opinião como motorista e também como motociclista. Bacana. Tá? Hoje eu vim de carro, mas eu venho sempre de moto quando eu posso, né? Bacana. Mas eu passo no corredor ali da Radial Leste, né? Da região leste para o centro. E aí a gente vê assim, por exemplo, se a gente tivesse que ficar atrás dos carros, a gente não viria de moto, viria de carro, que é muito mais confortável e tudo tal. Verdade. A moto, ela dá uma agilizada, porque no trânsito de São Paulo, hoje em dia, você não consegue fazer 10 coisas num dia, mas de moto você consegue. Mas desde que a gente também dirija com segurança, com responsabilidade, sem ocasionar assim, quebras de retrovisor, ou até mesmo colisão lateral com o carro, assim, né? Claro. E respeitar. Isso aí, até aí, tudo bem. E eu posso fazer uma observação? Pode. Você imagina o seguinte, o cidadão ali, o próprio motociclista, o motorista, quando ele se envolve num acidente, muitas vezes o corpo de bombeiro, ele vai fazer o socorro de moto, e ele vai chegar naquela vítima isso é importante, para prestar os primeiros socorros, quando o trânsito estiver amarrado, de moto. E vai salvar uma vida. E muitos remédios são entregues por motociclistas, por motoboys, muitos medicamentos, muitos documentos, muitos compromissos são honrados, na realidade, numa cidade como São Paulo, pelo uso da motocicleta, né? Então, a gente, evidentemente, tem que reconhecer que usando com responsabilidade, não tem problema nenhum, né? Sim. E muitos, às vezes, que criticam, né, a passagem das motos, mas são aqueles que dependem de algum... Em algum momento, que fala, né? O motoboy, para poder, até mesmo para a empresa da pessoa, ou até mesmo... Utiliza o serviço, o serviço. Aí é um contrassenso, né? Não pode. É verdade. Mas eu penso assim, e muitos motociclistas pensam que o corredor, para nós, é uma concessão dos carros que dão ali aquele corredor para a gente passar. Mas, respeito, também tem outro lado. Eu passo entre os carros,
eu vejo gente fumando, dirigindo com uma mão só, às vezes com o braço para fora, eu vejo o pessoal no aplicativo, o pessoal mexendo no WhatsApp dentro do carro ali, tirando até a sua atenção, e também pegando, por exemplo, está em movimento e o cara está pondo a rota que ele vai fazer no Waze, ou... Ele está cometendo uma infração. Está cometendo uma infração, né? Está cometendo uma infração. Então, e isso também, por exemplo, uma distração de 1 segundo, 2, ele pode, por exemplo, se um motociclista está perfeitamente atrás de um carro e ele pode colidir com um motociclista que é diferente de um carro que pode absorve, custar uma vida. Pode custar uma vida. Pode custar Né? uma vida. Então tem isso. Você sabe qual que é, na minha opinião de muitos, qual que é o melhor lugar seguro de andar no trânsito? No corredor. No corredor, né? Sempre, se você pode até ficar atrás do carro, mas se você ficar totalmente atrás do carro, se vier um distraído atrás e colidir, você vai se machucar. Se você ficar no corredor, você tem a condições até de se livrar de algum acidente ou algum distraído motorista distraído. É verdade. Né? Olha, então assim, eu como especialista, como instrutor de trânsito, né? O que eu costumo dizer para o motorista é o seguinte: dirigir com responsabilidade, seja a moto, seja o carro. Se você vai sair, verifique ali a calibragem do teu pneu, verifique se o óleo está no nível, né? Verifique se o teu step está ok, porque não adianta, se for um pneu no caminho, no veículo, você está sem o step, isso é um problemão, né? E falo mais ainda, é muito comum você ver nas vias, presta atenção isso aí o próprio ouvinte pode me falar, muitas vezes o veículo quebra e o cidadão ele coloca o triângulo ali colado a 5 metros do veículo, 2, 3 metros. Isso é um absurdo, hein? Isso é um perigo. Então, já deixo aqui uma dica de segurança. 5 metros para uma frenagem. Não dá. Olha, atenção você motorista, você ouvinte, tá? A regrinha para o triângulo é o seguinte: se a via é ali de 60 por hora, a média que você vai colocar ali é essa média de 60 metros, tá? De distância do teu veículo. Ah, mas é muito, né? É lógico, com um triângulo, às vezes fica só difícil de você sinalizar. Mas você pode usar um galho, você pode usar um tecido, você pode usar outras coisas, evidentemente. O ideal é que você utilize o triângulo, vá tomando uma certa distância, porque se você coloca o triângulo a 5 metros do veículo, o carro que vem, ele não vai ter tempo hábil a 60 por hora para fazer uma frenagem a 5 metros. Ou seja, vai causar um acidente, né? Então, nas marginais, é muito comum a gente ver aí a marginal em pista expressa 90 por hora e o cidadão bota ali o triângulo a 5, 10 metros. Não pode, gente. Se é 90 por hora, no mínimo 90 passos ele pode dar para que ele tenha uma distância com segurança, para que ele não seja, inclusive, vítima de um acidente, tá ok? Olha lá, o Renê Lauro está falando aqui, ó. Se as motos passam mais rápida, todas estão infringindo o Código de Trânsito e depois vem reclamar de políticos, né? Renê. Ele tem uma razão, mas também... Então, mas aí veja bem, não é se as motos passam mais rápidas. A questão é o seguinte: se o trânsito estiver parado, tá? A gente tem que tomar como regra a velocidade da via. Então, se a via é de 50 por hora, o motociclista também só vai poder transitar até 50 por hora. E se ele passar acima de 50 por hora, aí evidentemente tá vai estar infringindo e vai ser pego pelo radar, né? Lógico, vai ser autuado, né? Mas é isso. Mas passar a 50 por hora no corredor, eu acho isso um risco tremendo pro motociclista. Mas tem uns que fazem. O Renê tem razão. O Renê, eu também vejo muito motociclistas fazendo muita besteira, sabe? Eles não têm noção o quanto que é sensível ali uma colisão. A tendência é ele se machucar. Geralmente os acidentes são graves, né? Nós sabemos que geralmente uma fratura do fêmur aí vai levar vários meses, né, para uma recuperação. Geralmente depende de uma cirurgia. Então, atenção, você motociclista, né, você motoqueiro, não importa, no corredor de ônibus, trânsito está parado, aliás, no corredor, né, entre os veículos. Se você já tem o teu acesso livre ali, não custa andar com bastante cautela, né, com bastante cuidado, você vai chegar ao seu destino, não vai ficar preso no trânsito,
e com responsabilidade, né? Essa é a dica que a gente deixa para o motociclista. E ele está também falando aqui, o Renê Lauro, ele está falando, está participando. Obrigado pela participação, viu, Renê? Isso é importante para a gente até discutir também e fazer uma reflexão aqui sobre os comentários. Precisar do serviço não dá salvo-conduto a moto fazer o que quer. O Renê tem razão. Concordo. Parabéns, Renê, isso aí mesmo. Mas às vezes esse pessoal também, eles ganham por produção e enfim, mas não pode, tá certo. Não pode. É isso aí, pessoal. Podem participar, mande seus comentários aqui ao vivo na live do Facebook. Aproveita. Eu estou com o doutor Alexandre Gonçalves de Matos, ele é especialista em lei de trânsito. Alexandre, o pessoal quer saber assim, o contato para poder ter mais informação. Você tem WhatsApp? Você atende WhatsApp? Temos sim. Pode passar para nós. Olha, anotem aí, pessoal, sim, informação, porque às vezes não dá tempo de fazer aqui ao vivo, mas eu sei que tem gente que vai ver essa live e vai se interessar em alguma pergunta, alguma assessoria, né? É verdade. Eu vou deixar aí, os nossos, os contatos, né? Eu vou deixar os contatos para que, evidentemente, se os nossos amigos aí, porventura, tiver qualquer problema, pode mandar aí um e-mail, né? Pode mandar um WhatsApp, por que não, né? À medida do possível, evidentemente, o nosso interesse é estar ajudando. Olha, então anote aí, olha, tem o meu site, né? Pode estar acessando lá o www.alexandregonçalvesdematos.com.br, né? O site, né? Então esse é o site, www.alexandregonçalvesdematos.com.br. O Facebook, né? .com/AlexandreGmatos, ok? Estamos lá também no Instagram.com/AlexandreGmatos também, ok? Então é isso, eu acho que... Qual que é o WhatsApp? O WhatsApp nós temos aí o 972360932. 972360932. 972360932. Eu estou colocando aí nos comentários, tá? Para vocês terem, assim, aí marcado... Os canais de comunicação, né? Tá. E do Facebook, então, pode repetir do Facebook? O Facebook, né? .com/Alexandre G. Matos. Tá. Tem um e-mail, né? Importante, né? Contato @alexandregonçalvesdematos.com.br. Esse é o nosso e-mail. Okay? Legal. Agora, a gente falou sobre a cassação. Então, vamos lá. Pessoal, muito importante, porque é o seguinte, olha, a cassação do direito de dirigir, eu costumo dizer que é a penalidade mais pesada que nós temos no Código de Trânsito, né? Por quê? Porque a cassação ela é fixa, são 2 anos sem você poder dirigir, né? Então, veja bem, se você está lá cumprindo a penalidade de suspensão, tá? Não importa se é de 6 meses até 2 anos, a suspensão também pode chegar até 2 anos. Então, se você está cumprindo a penalidade de suspensão, durante esse período, você foi pego, flagrado dirigindo qualquer veículo, ok? Vai gerar um processo de cassação. A cassação é automática? Não. Vai gerar um processo, você vai responder, e aí se você for condenado à cassação, a penalidade de cassação do direito de dirigir, você vai ter que entregar a carteira e vai ficar 2 anos, então, sem poder dirigir. Antes era quanto? A cassação sempre foi 2 anos. 2 anos. 2 anos. E aí a questão é o seguinte, olha, depois de 2 anos, você tem que voltar para a autoescola, começar tudo e de fazer novo? todo o processo de habilitação. Sim. Então você vai se matricular na autoescola, depois de completados os 2 anos, e passar por todo o processo. É importante a gente colocar aqui algumas observações. Pode falar. Vamos imaginar que você entregou a carteira e está cumprindo a penalidade de suspensão, correto? Certo. Mas tem um veículo no teu nome. E aí você fala, não vou dirigir porque eu estou suspenso, correto? Tá, aí você empresta o veículo para outra pessoa. Emprestou o veículo para outra pessoa, às vezes o parente, o filho, a mãe, o pai, alguém da família está usando o veículo. E agora? Se esse cidadão cometer uma infração de trânsito, quando chegar a notificação, você, proprietário que está cumprindo a pena, você tem que preencher o formulário e indicar ele como condutor. Né? Certo. Porque senão o ponto vai entrar no teu prontuário e aí você vai responder pela cassação. Agora tem que tomar cuidado, porque existem algumas infrações de trânsito
que são responsabilidade, na realidade, do motorista, do proprietário. Sim. Então, por exemplo, aquelas infrações que dependem da conservação do veículo é um exemplo. Então, se o pneu do veículo está careca, se o veículo está sem o licenciamento, se o veículo está com o farol queimado, a lanterna queimada, falta um equipamento de segurança, a responsabilidade não é somente do condutor. O condutor também pode responder solidariamente. Sim. Mas a responsabilidade do licenciamento é do proprietário, né? A conservação é do proprietário. Então você tem que tomar cuidado. Se você estiver cumprindo uma suspensão e você vai emprestar o teu veículo, tenha certeza que o teu veículo esteja totalmente em ordem, né? Agora, aquelas infrações de responsabilidade do condutor, por exemplo, estacionamento, uso do cinto de segurança, né? Uso do farol aceso na rodovia, utilização do celular, excesso de velocidade. Essas infrações são de responsabilidade do condutor. E aí, quando chega a notificação, você tem que preencher o formulário e fazer a indicação. Observando que alguns órgãos, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, DSV, por exemplo, você já tem aí a opção de fazer a indicação online no site do órgão de trânsito. Né? Salvo engano, acho que o DR, não tenho certeza, Polícia Rodoviária Federal, aí tem que estar analisando na própria notificação, mas alguns já permitem essa indicação de condutor online. Legal. 18h09, começo de noite aí da terça-feira. E o pessoal aqui tá participando da live, eles estão mandando aí as perguntas, mas a gente vai respondendo no decorrer aí depois que terminar a live. A gente tem ainda mais 10 minutinhos e logo a gente está encerrando. O pessoal que quiser participar ao vivo aqui por telefone pode fazer a ligação, e vocês que estão aí no aplicativo da 66 Brasil FM, estou aqui na bancada com o doutor Alexandre Gonçalves de Matos. Ele é especialista em leis de trânsito e está passando todas as informações aqui importantíssimas, né? Verdade. Com relação à cassação e à suspensão, né? Verdade. Processo de suspensão. Já deu muitas dicas boas aqui, tá? E tem aquele questionamento que eu fiz com relação ao cidadão motorista aí que precisa dirigir. Se ele e aí, faz ou não faz o teste do etilômetro, do bafômetro, né? Sim. E agora? Né? Será que essa o pergunta tem ficou dúvida? no ar, Ficou no ar, né? Então mande suas perguntas, né? É uma pergunta muito interessante, né? E a gente precisa ajudar aí o cidadão, né? Como que ele deve se portar nesse caso. Tá, então se ele teve numa festa ou se ele ingeriu álcool, Sim. Quantas horas antes, por exemplo? Umas 4 horas antes? Olha, você sabe o que é o legal aqui? A questão aqui a gente vai fazer um bate-papo aí de forma a convidar o ouvinte a pensar. Né? Certo. Porque nós não temos aqui definido um determinado período. Porque, veja bem, você, né, por exemplo, poderia até perguntar aqui o teu peso, a tua altura, né? Mas vamos imaginar aí um cidadão com mais ou menos 80 quilos, tá? Certo. 1,80 m. 80 quilos, 1,80 m. Ele tem uma compreensão física que, se ele tomar um copo de cerveja, por exemplo, um cálice de vinho, durante quanto tempo esse álcool vai estar, ele vai estar sob o efeito do álcool? Já uma pessoa que pesa ali os seus 55 quilos, o mesmo cálice de vinho, o mesmo copo de cerveja, evidentemente que a compreensão física vai fazer com que é menor, vai fazer com que esse álcool demore mais a sair do seu organismo. Ah, tem isso? Tem isso, e falo mais ainda, depende de uma série de fatores, né? Fisiológicos. Por exemplo, quanto de água você tomou depois que você ingeriu o álcool, se você se alimentou, se você dormiu, se você está descansado, ingeriu doce, se você comeu doce, se você não comeu. Então veja você, ouvinte, veja você motorista, que tem uma série de fatores o qual tem que ser levado em conta. Mas o que a gente tem, o que eu deixo aqui de dica é o seguinte: se você bebeu, vá de táxi, vá de carona, vá de Uber, vá do motorista do aplicativo. Muito melhor, né? Vá de qualquer outro meio de transporte, mas não vá dirigindo. Porque se você bebeu e você está sob influência de álcool, você vai estar colocando a tua vida em risco, a vida da tua família, se estiver com você, né? Vai estar colocando a vida do cidadão, do pedestre, do outro motorista
Enfim, a gente vê tantos desastres e os mais gravosos, mais graves, geralmente o motorista está sob influência de álcool, né? Sim. Então, se bebeu, não dirija. Agora, vamos lá. Mas, Alexandre, eu tomei hoje uma cerveja, amanhã eu posso dirigir? Então, essa é a grande pergunta, né? Na realidade, isso aí, esse tema, inclusive, vai fazer parte, né? O poder de polícia ante ao Código de Trânsito Brasileiro. Esse tema vai, inclusive, fazer parte de um capítulo do meu trabalho de mestrado. Mas o efeito do álcool, ele tem uma duração. Depois a pessoa sente sonolência. Mas o problema é o seguinte: os sinais notórios de embriaguez que você, motorista, pode observar em você ou pedir para que alguém observe, primeiro, se você está com hálito etílico, né? Sim. Então você tem que saber se você está com hálito etílico. Isso é um sinal notório de embriaguez. Você tem que ver se você está com os olhos avermelhados, se você está cambaleante, se a sua fala está pastosa, se ela está diferente, se você está tendo um equilíbrio. Você pode, inclusive, fazer aquele teste, né? Faz uma linha imaginária, né? E anda numa linha imaginária, com o pé na frente do outro, como se estivesse desfilando. Se você ficar cambaleante, é porque você está sob efeito do álcool. E sob efeito do álcool não tem o reflexo, né? Você diminui o teu reflexo. Sim. E isso vai levar você aí a uma condição de não poder dirigir, né? É importante que, se você tiver com hálito etílico, se você for alvo de uma fiscalização e fizer o teste do bafômetro, vai dar positivo. E a nossa lei, ela é a lei seca, ou seja, qualquer quantidade de álcool ali, você pode estar sujeito ao artigo 165 do CTB, né? A multa 2.934,70. E aí tem aquele cidadão que fala: Alexandre, mas tá bom, eu estou com dúvida, então eu não sei se vai dar positivo, se não vai dar positivo, então eu não vou fazer o exame, né? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que todo motorista ele tem direito de produzir prova a seu favor. Então, se ele sabe que está bom... Ele tem o direito de não produzir? Não. Eu costumo dizer o contrário. Tem uma tese aí que o pessoal comenta muito, que o motorista... ele tem o direito de permanecer calado, ele tem o direito de não produzir prova contra si mesmo, né? Mas veja bem, eu acho que muito melhor que isso, inclusive, isso é uma leitura que eu fiz aí do nosso digníssimo mestre também, em direito de trânsito, aí, Júlio Modesto Araújo, tá? Ele é o capitão do policiamento de trânsito do estado de São Paulo, ele é coordenador do curso de direito do SEAT. E aí nós temos esse entendimento, né? Você tem o direito de produzir prova a seu favor. Então mudou, né? Antes era a prova a culpar ele mesmo, né? Mas agora ele tem que provar que ele não estava bêbado. Então, na realidade... Que é o certo, né? Então, não é que ele tem que provar, ele tem essa chance, ele tem esse direito. Se ele não fizer. Se você não bebeu nada, faça o teste, não vai dar nada. Sim. Né? Agora, se você não fizer o teste, você vai ser autuado, anotem, o artigo é 165A, é um artigo 165A. novo, 165A do CTB, tá? São 7 pontos, R$ 2.934,70, 1 ano de suspensão. A sua carteira vai ser recolhida, tá, na hora, você vai ter que chamar alguém para poder levar o veículo. Né? A gente tá falando de veículo, mas moto também, né? Moto também. Que tem o pessoal que vai nas festas de moto e tomam cerveja, álcool. Ainda mais uma moto que você tem que se equilibrar, né? Sim. Então, veja bem, você motorista, motociclista, enfim, condutor de veículo automotor, né? Se você se negar a fazer o exame, quando você é alvo de uma fiscalização, você responde, você vai ser autuado pelo artigo 165A, ok? R$ 2.934, sua carteira vai ser recolhida, a suspensão é de 1 ano, lembrando que não é automática a suspensão, tá? Você primeiro depois você vai poder ter a tua carteira devolvida, ok? Depois você vai até o batalhão da Polícia Militar, vai até a delegacia, enfim, a carteira vai ser restituída. Pegou a carteira, vai vir depois a notificação de autuação da multa. Você lá já pode fazer o seu recurso. Você vai explicar que você não ingeriu álcool, né? Se você não ingeriu realmente, mas que você não fez o exame porque ficou com medo de dar positivo, é um direito que você tem. O teu exame, o teu recurso vai passar por um julgamento na defesa prévia, que é o órgão autuador. Se for indeferido, você pode recorrer à JARE, você pode recorrer ao CETRAN. É importante que você faça um recurso, porque você vai ter direito ao efeito suspensivo, né? E aí, perdeu tudo. Vai ser notificado da suspensão. Aí você, de novo, tem a chance de apresentar o teu recurso contra a suspensão.
Mas se você perder tudo, tem que entregar a carteira original. E 2 anos? 1 ano de suspensão. 1 ano. A multa, seja a multa de embriaguez ao volante, ou se você se negar a fazer o exame, tá? É 1 ano de suspensão. Isso se não se envolveu com um acidente. Porque se envolver com um acidente, aí a pena é bem mais grave, né? Então, no caso da suspensão, se a gente está falando aqui de processo administrativo, que é o que a gente está tratando, a pena é só 1 ano, tá? Agora, o que pode acontecer é se o cidadão, em virtude da embriaguez ao volante, ele se envolveu num acidente. Que é o que mais acontece, com vítima, ou vítima fatal, inclusive. Aí ele vai passar por um processo, né, um processo penal, ok? E aí o juiz de direito lá da vara penal, ele pode aplicar uma penalidade, ok? Além, dentre outras, de uma suspensão que pode chegar até 5 anos, tá? Mas aí já na parte penal, né? Mas não tem a cassação da carta assim? Cassação assim, digo, a pessoa perde o direito de dirigir por ocasionar um acidente embriagada? Não, veja bem. O processo é de suspensão. Suspensão. Se ele for 5 reincidente, na parte criminal, ele pode chegar até 5 anos. Mas vamos deixar por via de regra, até para não assustar, né, o nosso ouvinte, por via de regra, nosso CPD, na parte administrativa, ele prevê a penalidade de suspensão de 1 ano, ok? Certo. Então, são 12 meses, você tendo feito o exame e deu positivo, ou se você se negou a fazer o exame, você é autuado no artigo 65A, 1 ano também de suspensão, lógico, desde que você vai poder exercer o teu direito à ampla defesa do contraditório, o devido processo legal, né? Conforme eu falei, na esfera administrativa, e nada impede que o seu pedido seja deferido. Mas, Alexandre, pode ser cancelada essa multa? Pode sim. Eu tenho conhecimento de centenas de processos em que a multa foi deferida, né? Ela pode ser deferida, ela pode ser anulada. Tá, eu vou deixar aqui, então, mais uma vez o contato do Dr. Alexandre Gonçalves de Matos, que inclusive eu coloquei aí nos comentários o telefone WhatsApp, né, para atender, né? 97236-0933. Não, 0932. 32? 97236-0932. Esse é do WhatsApp, né? Isso, ok? Tá, vamos corrigir aqui, então. Vamos só dar um intervalozinho, a gente volta já, pessoal. Vitrine 66. Vitrine 66. 18h22. Doutor Alexandre, vamos encerrar aí. Suas considerações finais e até conselho para o pessoal aí que está na escuta. Ok, vamos lá. Olha, considerações finais, eu diria para o cidadão o seguinte: se você, cidadão, cometeu uma infração, ou se você acha que ela é injusta e você não concorda, exerça o teu direito de defesa, elabora teu recurso, procure um profissional capacitado, né? Toma cuidado para não ficar procurando facilidade, isso aí é fora da lei, isso vai te prejudicar ainda mais, além de que você vai contribuir para que o nosso Brasil continue do jeito que está, né? Com esse índice de corrupção tão alto, né? Então, fuja disso, ok? Cumpra o seu papel como cidadão, estude as leis de trânsito. Se tiver que fazer o curso de reciclagem, poxa, vai lá, faz o curso de reciclagem, vai ser bacana, você vai relembrar aí com relação aos primeiros socorros, a conservação do teu veículo, a legislação, a meio ambiente. Curso de reciclagem é muito bacana. Eu sou instrutor de trânsito, falo para você, vale a pena, sabe? São poucas horas de estudo para você se recordar. Eu dei uma dica aí, falei do triângulo, né? O uso do triângulo incorreto. Se o carro deu uma pane ali elétrica, furou o pneu, acabou a gasolina, não importa. Coloque o triângulo com uma distância segura, 60 por hora, 60 passos, 90 por hora, 90 passos. O triângulo tem que ficar bem distante do veículo para que os veículos que vêm ali na via realmente tenham tempo hábil de se desviar e não causar mais um acidente, né? Você, de repente, até ser vítima, ok? Sempre que você tiver que cumprir a sua penalidade de suspensão, se tiver que entregar, entregue a carteira original. Não entra nessa aí de querer fazer declaração falsa, boletim de ocorrência. Isso é crime de falsidade ideológica, ok? Utilize o corredor, você motociclista, com responsabilidade. Vá dentro de uma velocidade moderada. Não é porque é 60 por hora a velocidade limite, você não precisa estar a 60 por hora, né? Você pode estar 30, 40, não para no trânsito, né? E também não coloca a tua vida em risco, ok?
Eu acho que são essas considerações, né? E se você utilizou o álcool, né? Qualquer bebida alcoólica, não dirija. Preserve a sua vida, a vida da tua família, a vida dos terceiros, do pedestre, né? Do ciclista. Então, se você usou álcool, você vai ter que ter ali uma noção de que você vai ter que ficar um bom período até você se recuperar, dormir, se alimentar de novo, tomar bastante líquido, né? Ver se você não tem ali sinais notórios de embriaguez, hálito etílico, se você não está cambaleante, os olhos vermelhos. Tem uma série de sinais aí que você pode estudar e verificar quando você está ou não sob o efeito do álcool, né? E se você foi alvo de uma blitz, exerça o seu direito de produzir prova a teu favor, ou seja, faça o exame, se você sabe que não bebeu ou que não vai dar nada, faça o exame, né? Que ele vai dar negativo e você vai seguir vida normal. Se você se recusar, você vai ser autuado no artigo 65A, a multa é alta, né? R$ 2.934,70, mais 1 ano de suspensão do direito de dirigir. Dúvidas? Tem aí o nosso site, já deixei o contato. À medida do possível, evidentemente, a gente vai procurar responder. E se a gente, evidentemente, não tiver todo o conhecimento, vamos buscar o conhecimento, vamos estudar e juntos aí contribuir para a melhoria do nosso trânsito. É isso aí. Tá, e aqui na live o André Luiz da Petrovic, né? Ótimas dicas e sempre é bom conversar, ouvir com quem sabe do assunto. Abraços. Tá te elogiando aí, doutor Alessandro. Grande abraço. Obrigado pela audiência de vocês, 18 horas e 26 minutos. Vamos seguir aí com o app. Obrigado pela presença, viu, doutor Alexandre? Teremos mais vezes aqui vocês para Fico à disposição. Para poder dar essa orientação e passar essas informações. Bacana. Tanto para pessoal de motociclistas, ouvintes da rádio, também os motoristas que estão aí também assistindo a rádio, ouvintes da rádio 66 Brasil FM. Bacana. Vamos seguir agora no app com Robert Palme, Dict Lover. Abraço a todos, até mais. Vitrine 66. Vitrine 66. 66 Brasil FM. Rock para motociclistas.